Olá, pessoas! Olá, Opa, boa noite! estamos ao vivo! Estamos ao vivo, né? Que surpresa, que surpresa! Sejam bem-vindos a mais uma live de quarta-feira. Não tem ninguém, como sempre a gente começa aqui falando pra ninguém. Claro que a galera tá chegando. Só mas pra se quem você tá no assiste YouTube, depois. você já tá vendo, entrou aí, ó. Alguns, viu? Alessandra, velho. Olá, Alessandra! Rapaz, vou ser sincero, a gente tava com saudade de você. Porque não tinha mais aparecido, eu sei que você tava viajando, tava lá nos States, sentimos sua falta, viu? Seja bem-vinda. Você já foi assistir o filme Paulo, Apóstolo de Cristo? Olha, Bárbara entrou aqui. Bárbara o quê? Bárbara Melânia, né? Melania, Melania, Bárbara! Né? E aí, tudo bom? É namorada Conhece, de Torinho, ela é lá da Presbiteriana. Legal, legal. Sejam bem-vindas. Eu acho que recém-chegado na Liga Teológica. Ah, é? Eu acho que adicionou na Liga Teológica esses dias. Como assim? Eu acho, viu? Eu Como acho. assim? Que a gente fica controlando as redes sociais, aí a gente às vezes, né? Mas a gente quer saber se você já assistiu a Paulo, o Apóstolo de Cristo, se você gostou, se você achou bem trabalhado, bem abordado ali todas as questões acerca de Paulo no Novo Testamento. Vai dizendo aí sua opinião. Se tiver perguntas sobre o filme, caso não tenha assistido, Olha Dona só. Keila também trouxe, seja bem-vinda. Sim, minha sogra. Já fica aqui também o voto de feliz aniversário. Foi dia 3, né? Mas como nós não falamos isso em vídeo, fica aí para todo o Brasil ouvir nosso desejo de feliz aniversário. Olha só, a Alessandra disse: oi, viagem e trabalho, andei morta e cansada e capotava na cama logo cedo. Mas estou de volta aí, Alessandra. Bom tê-la de volta. Bom tê-la. Inclusive, acho que os melhores, ou um dos melhores sugestões de séries e tal, sempre vem da Alessandra, ajudando sempre a gente aqui. É verdade, a Bárbara disse: vou assistir amanhã. Tá, não se preocupe, não tem spoiler. Os spoilers que tem estão lá na Bíblia também, então. O spoiler tem que estar na Bíblia, cara. Então não tem muito. É mais a nossa opinião mesmo. Até a nossa querida teclado, né? A Laranja, né? Como a gente chama, Isso. que ainda não entrou. Ela tá sempre com a Laranja, gente. cadê você, Laranja? Pois é, a Laranja falou comigo: olha, ainda não assisti e tal, mas eu vou assistir a live. Eu disse a ela: assiste aí, porque não tem bronca não, que a gente não vai falar nada que vai estragar a sua experiência cinematográfica, né? Dan Bernardo entrou, Daniel Bernardo. A Alessandra disse que ainda não assistiu, mas vai. Mas quer ouvir um pouco sobre Vale isso? a pena, Sim, vale a pena. falaremos. Lá veio o Daniel. Tem spoiler hoje, Liga? Não. Daniel, você lê a Bíblia, amigo? Se você lê a Bíblia, não tem spoiler, porque a maioria das coisas é o que tem na Bíblia. Né? Tem uma liberdadezinha criativa ali e tal, Sim, mas sim, nada que vem estragar. Não tem nada que vai lhe surpreender a ponto de... Entendeu? Talvez aquele final ali de Paulo, que acontece ali com Lucas, Isso. o agir de Lucas Mas ali, vamos- isso a gente não vai dizer, né? Mas a gente vai conversar um pouco sobre o filme, vamos aí interagindo com a galera. Olha só a dona Keila agradecendo, minha querida sogra. É isso aí. Isso não é uma sogra, rapaz, isso é uma super verdade. sogra. Isso aí, abraço, Amém, dona amém. Keila. É verdade. Dicas Digitais entrou por aí, seja bem-vindo. Não sei se é o Rafael, se for, seja bem-vindo. Dona Keila falou: já comprei ingresso para sexta-feira, segunda tava lotado. Segunda foi tava verdade. lotado, Verdade, que bênção, velho. Não, ela foi comprar meio-dia, viu? O ingresso Caraca. e tava lotado. E outra Eu fico coisa. muito feliz com isso. Não, eu vi uma publicação hoje, eu acho que foi da 360 Way Up, com fotos, cara, com a galera se reunindo, Fera. reunindo a galera, indo pra igreja, pessoal lá da Igreja Batista Memorial de Belém, em Recife, que é a igreja que eu trabalhei lá em Recife, o pessoal fez o PG no cinema, assistindo. Show de bola. Isso aí Olha, é fica a atitude, dica. isso Olha aí é a sugestão. atitude. E o que acontece? Os filmes, na verdade, foi por isso que a gente movimentou. Olha aí, Laranja entrou, querida Laranja. Estava esperando vocês. Estávamos falando de você aí. Que tinha chegado ainda. Mas a gente ficou, assim, incentivando a galera para ir no final de semana, para ir ao cinema, porque é o que faz com que esses filmes continuem sendo produzidos, continuem sendo trazidos, né, sendo levados para o cinema, e que estique também o tempo de exibição nas salas. E uma quantidade maior de salas, né? Então, assim, galera, tem que realmente incentivar e o filme vale a pena. Vamos lá. Olha só. Perguntas não. Ainda não, mas a Gabriele, Góes Gabriele, ou Gabriele Góes no caso, Se brincar com você conhece todo mundo, mas ela deu uma boa noite pra galerinha massa, é Boa isso aí, noite. boa noite. Teclado chegou, Ariane entrou, Tiago Coutinho, Regiane Cruz Bento entraram também, Bandos de Quadrados entraram, galera. Tato, Mike aí, não sei qual dos dois é.
Qual é o assunto de hoje mesmo, hein, gente? A Gabriele falando. Apóstolo Paulo, filme. Paulo, Apóstolo de Cristo, o Exatamente. filme que entrou na última quinta-feira. Eita, que a internet tá engasgando. Rapaz, aqui tá tudo tranquilo, viu? Não tá parando nada, não. Tô acompanhando aqui a transmissão através do meu aqui, pelo menos não parou nada, não. Viu, Laranja? Dei um retorno aí, gente. Se a internet tá parando aqui, se é a da gente. Vê aí. Quem entrou também foi a Valentine, né, no caso, não sei, mandou um oi. A Bárbara falou, Melânia falou, os casais lá da igreja foram em peso na segunda. Olha só que legal. Isso aí, Denilson Silva entrou, Jorge entrou, entrou, e a TT Figueiredo, Tá sempre que tá comentando. sempre acompanhando. A gente acompanha, viu? A gente vê aí, a gente... Galera que comenta, véio, as nossas publicações, que E a interage. gente faz questão de fazer algum comentário embaixo pra valorizar. Isso, a gente E olha só, mas vamos você falar já é sobre o conhecido da apóstolo gente, isso antes aí. que o pessoal saia, né? Mas vamos lá. Vamos falar sobre o filme. Enquanto isso, olha só, a gente vai começar falando sobre o filme, mas o que é que você faz? Coloque perguntas que você quer fazer aí, se você foi ou não foi pro cinema. Assistindo ou não, dúvidas, se foi Assistindo, real, não foi real, não foi. É ficção, é bíblico, é de verdade. Deixa aí a sua opinião. Exatamente, deixa Com aí a essas sua perguntas. opinião. Exatamente. E também, se você quer assistir, você viu alguma polêmica, alguma coisa que quer falar, mas não dá spoiler lá daquele finalzinho, não. Segura, sem spoiler aí pra galera, entendeu? Aí nos comentários, dá uma seguradazinha. Aqui, ó, no spoiler. No spoiler. Olha, tem aí textão. Vamos ver aqui. A Gabriele falou, vou terminar o trabalho da facu rapidinho pra estar aqui com vocês. Tá bom. Vai lá, Gabriele. Volta. Responsabilidade em primeiro lugar aí, mas volta. Entrei de novo, a Laranja. Dan Bernardo falando, posso dizer que os filmes bíblicos enfrentam resistência do público. Já vi pessoas falarem que após a estreia só tinham salas com 6, 7 pessoas por causa das polêmicas do gospel tão escancaradas. A questão da qualidade dos filmes, né? Acho que é mais ou menos isso aí, né? O Natan dando um alô aí, Natan. Seja sempre bem-vindo. Bruninho, nosso querido amigo Bruninho, dando boa noite aqui pra nós. Grande Bruno, meu amigo querido, boa noite pra você. A live tem spoiler? A live não vai ter spoiler. não- Aí foi o que a gente falou. O livro, não sei se vocês já leram um livro que fala sobre a vida do apóstolo Paulo, chamado Bíblia Sagrada. Lá na Bíblia. Mais ou menos, precisamente em Atos, né? Isso. Na verdade, vamos começar a falar então sobre o filme. A gente não vai dar spoiler em relação àquilo que é ficção ou aquilo que talvez seja o ápice ou os plot twists do filme. A gente não vai falar sobre isso. Isso. Mas tem coisa aqui que a gente vai avaliar muito mais na perspectiva bíblica, tá certo? Exatamente. A Laranja falando, para todos está normal a transmissão. Diego aí. Salgueiro entrou também falando. Diego Salgueiro Se e tem- Elisiane Barbosa entrou também. Seja bem-vindo. Mandou Se tiver algum problema aí na transmissão, avisa a gente. A Bárbara pergunta, o filme retrata de alguma história específica ou é como se fosse uma biografia de Paulo? Show. Bárbara, só pra te falar e pra quem tá assistindo também, que aqui na nossa timeline do Instagram você vai ver um texto, um artigo que eu escrevi ontem. A gente publicou ontem sobre o filme, então traz uma narrativa geral. Mas só pra falar pra você, o filme na verdade é bem interessante. Só antes de continuar aqui, o Natan tá falando que tá ruim pra ele também. Eu vou colocar aqui, pessoal que tá assistindo a live, por favor, se a internet está parando, se a transmissão não está boa, comenta aí pra gente ver, pra gente poder entender como é que a gente vai resolver isso aqui. Mas aqui no meu celular, que eu estou acompanhando a live, não está parando, beleza? Tá, vamos lá. O que é interessante nesse filme do Apóstolo Paulo? Primeiro, na criatividade dos roteiristas, porque ele consegue aproveitar o texto bíblico de maneira assim formidável. Ele não trabalha a biografia numa perspectiva linear. Você não vai ver assim do nascimento do apóstolo Paulo à morte do apóstolo Paulo. E lembrando que eu falei morte aqui, mas não é spoiler. Olha só, o Thiago Coutinho está dizendo que está ruim para ele também. Então a gente deve estar com algum problema Pode aqui ser na internet. Tenta sair, entrar de novo. Não, sai não, senão a gente perde o vídeo. Galera, não sai daí. Provavelmente vai dar uma travada, certo? Eu acho que pode ser problema da internet mesmo. Você tem um 3G? Tem a possibilidade de você deixar o teu no 3G para não ficar no Wi-Fi. Mas vamos lá. O que a gente estava falando é o seguinte, que... Eu já botei nos dados aqui. O que acontece? A gente estava falando aqui o seguinte, que o filme ele não traz uma biografia numa perspectiva linear. Então você não vai ver a história de Paulo, do apóstolo Paulo, de maneira linear. Mas ele vai focar, na verdade, num momento bem específico. Não continua agora, porque o pessoal está dizendo que está parando. Está ruim demais, vamos fazer uma oração.
Galera, por favor, diz se melhorou agora. Keila falou também que parou algumas vezes, está parando aqui também. Então pode ser a nossa internet. Não sei se eu deixo no meu 3G, no meu 4G. Eu fico com medo de fazer a mudança e... Aquela vez só deu uma parada, né, quando a gente fez. Arrisco. Vamos ver aí se a galera vai dizer que melhorou ou não. Vamos fazer aqui o teste, tá, galera? Rapidinho. Melhorado. Já foi. Você botou no teu 3G? Foi. Deu uma pausa, mas voltou. E aí, galera, voltou? Tá normal? Tá tranquilo? Avisa aí, por favor. Ó, o pessoal tá dizendo aqui, ó, parou de travar, tá bom, aqui tá normal. Vamos ver. Isso. Qualquer coisa avisa. Vamos lá. Biografia não é linear, do nascimento à morte, nem assim que funciona. Eles pegaram, na verdade, um momento específico, eles fizeram um recorte de momento específico da vida de Paulo, do momento em que ele está preso em Roma. Se você acompanha, na verdade, principalmente o livro de Atos, você vai ver ali a narrativa acerca das vezes que Paulo foi preso. E já no seu último momento de prisão, quando ele está em Roma, a gente vê, inclusive, no texto bíblico, a narrativa, a gente consegue entender acompanhando que Lucas vai visitá-lo, né? Inclusive é interessante que havia uma comunidade cristã ali em Roma. E uma das coisas mais interessantes que a gente até brincou no texto é que o filme tem vários easter eggs. Em que sentido? Você vai ver no começo, tipo, sendo citado algumas pessoas do Novo Testamento, como Rufo, Ananias. A gente vê Áquila e Priscila. E pra mim, assim, ver Áquila e Priscila foi incrível, porque eu nunca tinha visto Áquila e Priscila ser retratado no filme, numa série. Lucas a gente já viu várias vezes, Jesus a gente já viu várias vezes, Paulo. Mas eu falei Áquila e Priscila, não falei o nome? Áquila e Priscila é a primeira vez que é muito interessante isso, lógico. A Bíblia não descreve muito sobre esses dois personagens, apenas a função de liderança que eles tinham na igreja primitiva, e é isso que a gente vê, mas lógico, com uma liberdade criativa, né? É isso aí, ó. Algumas pessoas aqui estão falando que inclusive o Banzo de Quadrado falou, agora começou a travar aqui. Mas assim, a maioria do pessoal está falando que melhorou, que não está travando, aqui está normal, 412. Camila Rosemary também, que eu não tinha falado, Rosemary também entrou, seja bem-vinda, está falando que está normal. A Alessandra está falando que é muito bom a gente falar sobre esse filme, porque aumenta a vontade de ver, né? A gente falando que ele é muito bom, né? O Bruno falando que está normal a transmissão, a Alessandra falando, já falaram sobre séries antigas mesmo, do tipo Twin Peaks, então, isso aí é coisa boa, viu? É conteúdo bom, mas a gente pode pensar em falar sobre séries bem antigas, né? A gente já teve, né? Pode convidar também a Alessandra Damascena mais uma vez para falar sobre essa série. Sim, por que não? Mas vamos dar um abraço aqui para o Jorge que entrou, Thiago Coutinho, a Camila Rosemary entrou também, que mais? O FN. Não, é o F Neto. Ah, é o F Neto, cara, lá da banda FN3, abraço, o 412 Oficial entrou, Sempre já com a está gente. normal. Tem muito uso da tal licença poética, a Gabriele pergunta. Então, tem sim a parte da licença poética, da liberdade. Ela fala que criativa. às vezes exageram muito, né? Então, o que acontece? Tem personagens reais, como Áquila e Priscila, como Lucas, mas tem alguns personagens que foram criados, que fazem sentido na trama, entendeu? Mas para que a trama se sustente na telona Exatamente, e tal, precisa disso, faz né? parte, Tem gente. que É uma ficção, contextualizar. é baseado em fatos reais. E como é que é esse baseamento em fatos reais? Eles aproveitam no roteiro várias citações de Paulo nas outras cartas. E essa parou rapidinho, essa é um outro easter egg. Porque você está ali assistindo e do nada você vê, sei lá, Paulo falando que o amor é paciente, o amor tudo sofre, tudo cresce, e fala, pô, 1 Coríntios 3 e tal. Não, então, inclusive tinha um senhor, né, idoso atrás de mim assistindo, que tudo que Paulo falava, ele dizia as referências, né? Ele completava os versículos. Muito legal, isso muito bom, muito bom. Isso era interessante. É isso aí, olha só, a Alessandra falando, eu vou, dizendo que vai, o 412 Oficial mandando abraço também pra vocês, galera. A Alessandra falando, verdade, Gabriele, às vezes tem exageros, achei isso em Noé. Então, mas ali é um outro caso, né? Noé, a gente inclusive falou sobre isso, viu?
Tá no nosso YouTube, a gente fez uma análise de filmes bíblicos que na verdade não são tão bíblicos Exatamente. assim. Aí a Bárbara fala, comparando com outros filmes de temática cristã, o filme de Paulo é mais fiel à Bíblia, comparando com Noé, com Gente, certeza. o filme de Paulo com certeza. é realmente um filme bíblico. O filme de Paulo esse filme do apóstolo Paulo é da mesma produtora de Quarto de Fogo e da mesma produtora de Ressurreição, que já foi um filme muito bom. Ressurreição é incrível. A gente tem o Jim Caviezel, que ele foi Cristo na Paixão de Cristo. Inclusive até eu brincava com o Paulinho, que às vezes o olhar do Jim Caviezel me lembrava muito o olhar de Cristo na Paixão de Cristo. Eu ficava brincando com ele, eu falei, cara, esse apóstolo Lucas andou muito com Jesus, porque ele me lembra Jesus. Pra ele. Muito bom. Aí a Laranja disse que entrou em outro dispositivo, mas que ainda está travando. Já saí, o Tiago Coutinho disse, já vi, saí do cinema emocionado. Gostamos muito também, saímos emocionados. A gente inclusive legal. falou que é um grande testemunho de fé esse filme, porque a gente vê ali uma coisa interessante. Ele disse que é super recomendado e que surpreendeu ele. Exatamente. Dentro da questão da apologética, uma coisa que é muito trabalhada é o seguinte, que uma das maneiras de a gente provar que a fé cristã ela realmente é verdadeira é o fato de, historicamente, a gente saber que tantas pessoas morreram por conta do cristianismo. E no filme ele fala isso, né? Verdade. Cara, se a nossa fé ela não é verdadeira, o que é que motiva pessoas a estarem morrendo por isso? Ninguém vai morrer sem sentido, nem vai morrer por uma mentira, por algo que sabe que não é verdade. Cara, o filme então, é tão um bom. testemunho de fé, é apologético, é muito interessante. O filme, ele consegue ser tão fiel e contextualizar pra gente até o que a igreja primitiva sofria naquela época, que, cara, esse pra mim é um ponto principal. Eu estive lá no seminário recentemente com a matéria de introdução bíblica e agora a organização missionária da igreja. E coincidentemente a gente tem falado muito sobre a igreja primitiva. E ontem, pregando também lá no culto do seminário, eu preguei ontem, e eu pude falar sobre essa questão da igreja primitiva, e foi interessante porque em todos os casos eu utilizei os exemplos do filme, cara. Porque realmente é uma boa contextualização, você vai se surpreender com isso. Mas vamos lá, a Fran Tesk entrou, Isabelle Feidman entrou também, o Vituindo entrou. Olha aí, Vituindo vindo. Bazumba. Piada do Tato. É mesmo, trocadilhos do Tato. A Alessandra falou, será que o exagero no uso da licença poética não prejudica? Ouço comentários nesse sentido e sempre vem acompanhados de um sentimento de descrédito, justamente por isso, pelo exagero. Mas aí, Alessandra, é o seguinte, essa licença poética, quando ela é usada realmente desvirtuando o que é originalmente vindo da Bíblia, aí sim eu acho que ela prejudica. Mas nesse caso do filme do apóstolo Paulo, a licença poética é, por exemplo, a criação de um personagem que fazia parte lá da equipe da prisão de Paulo, que era um dos presidentes lá da prisão de Paulo. Então, querendo ou não, é apenas para contextualizar a vivência de Paulo ali e contar uma história. E trazer mais aspectos dramáticos. E trazer um aspecto dramático, né? Se você parar para pensar, por exemplo... Até porque a Bíblia, por mais que a gente saiba, nós sabemos disso, a Bíblia ela é um livro que ela é suficiente, que ela própria fala isso pra gente, é suficiente para que a gente possa conhecer Cristo e conhecer a verdade, mas a Bíblia com certeza não vai tratar de todas as pessoas que estavam acontecendo, as pessoas que estavam vivendo aquele fato ali. Então a criação de personagens, essa licença poética, ela é interessante realmente para contextualizar ainda mais a obra, né? Vamos lá, mais comentários. Vamos lá, mais comentários. Vitor Lucas entrou, Alex Alex Leque entrou, Laureca Laura Monteiro entrou. A Bárbara pergunta, você sabe de futuros filmes nesse estilo? Cara, a gente tem Paixão de Cristo, parte 2. Parte 2. É ressurreição, né? Temos um filme saindo no dia 31 de maio, que é Eu Só Posso Imaginar, que é baseado na canção com esse mesmo título. Eu não sei, em inglês é aquela I Can Only Imagine. I Can Only Imagine. Foi uma canção que fez muito sucesso há uma década atrás, mais ou menos. E é baseado justamente nisso. É um filme que tem sido muito falado, sai no final do mês. Mas vamos lá. O que mais? Vamos lá. Rapaz, a nossa querida Japa Crente, que é a Laranja, ela tá falando que não tá rolando, né, lá. Laranja. Mas a gente perguntou, Laranja, que a galera, o pessoal disse que voltou a funcionar, né, a maioria. A Marina Simonato, querida tia Marina, Olha de só, Aldina seja entrou, bem-vinda. abraço Que Marina. prazer. Que honra, que honra.
Farley Monteiro, Meu pai, não querido meu Farley, pai. entrou também. Tiago O Tiago fala, o que eu mais gostei foi a demonstração de uma vida cristã que tem sequelas, sacrifícios e não teve aquele final triunfalista. Perfeito! Perfeito! E a fé de Tiago. Paulo, se ela é inspiradora na Bíblia, isso é trazido para a tela também, a gente consegue ver também uma fé inspiradora, e Lucas faz questão de destacar isso. Na hora lá no filme, eu disse ao Farley, no cinema ainda, quando o filme estava rolando, chegando no finalzinho, baixei aqui a voz e falei, Farley, o que eu mais gostei é justamente isso, porque o apóstolo Paulo, ele vem trazer nas falas dele, que a gente vê, as falas bíblicas, né, os versículos mesmo transcritos ali por ele, no diálogo dele. E o mais interessante é que tudo que ele fala, ele sempre fala do suportar, ele sempre fala do serviço, ele sempre fala de aguentar por Cristo. E o mais interessante é que no final tem 3 situações lá, que a gente não vai dizer, 3 arcos, podemos dizer assim, e em apenas, cara, um deles acontece algo bem sucedido. Nas outras duas, nos outros 2 arcos, acontece algo que não é tão agradável. Por quê? Mostrando realmente que não essa questão triunfalista, mas que aqueles que estavam ali, mesmo que sofrendo, aceitaram a Cristo, cumpriram o propósito deles e foram se encontrar com Deus. Outra coisa, o preço de seguir a Jesus, O preço, que é algo muito cara, forte no cristianismo. Inclusive, Bonhoeffer vai falar sobre isso, né? Da fé barata, né? Da graça barata, na verdade. E a ideia de que é um preço a ser pago. Carregar a sua cruz, e a gente vê isso no filme, através não só da vida de Paulo, de Lucas e dos outros cristãos que são ali apresentados. Vamos lá que tem mais uma coisa para falar. Fala e deu boa noite pra gente. Agora, a Bárbara fez uma pergunta muito legal. Se vocês, individualmente, pudessem escolher uma cena preferida no filme, qual seria e por quê? Cara, tá, eu vou dizer uma coisa que eu ia compartilhar aqui que pra mim foi legal no filme. O filme é muito bom no todo, mas... Olha, a Gabriela tá falando, gente, sem spoilers. Se a gente deu algum, foi mal. A gente tentou não dar, assim, só contextualizar a situação, mas não foi, teve spoiler não. Mas respondendo a Bárbara, um desafio teológico foi mal. Que a gente vê no Novo Testamento é quando Paulo fala sobre o espinho na carne, né? E teólogos e pastores e pensadores e estudiosos já tentaram entender e interpretar esse espinho na carne de várias maneiras. E no filme eu achei muito interessante porque o filme mostra, né, como eu falei, não é uma biografia linear, fale o quê, né? Mas é uma situação que mostra diferente, vai justamente relatar situações vivenciadas por Paulo e o peso que isso traz para o momento dele agora e por que isso é um espinho e o quanto ele luta com isso e o quanto o diabo isso inclusive usa para enfraquecer a fé dele e tal. E é interessante porque você vê todo aquele movimento dele de que a graça me basta tal. Então assim, você vê o texto bíblico ali presente e uma narrativa palpável, concreta e crível acerca desse espinho, do que seria esse espinho. Então eu achei muito legal. Perfeito. Isso, pra mim foi show. Porque há muita, vamos dizer, conversa, né? Como é que é a palavra? Me ajude. Há muita assim... Vagações, como é que chama? O pessoal, divagações. O pessoal comenta muito essa questão do espinho da carne, o que é de verdade e tal. E o filme ele traz uma interpretação, joga isso, eu acho muito legal. Mas a minha cena favorita, eu não sei se eu conto, porque não sei se é spoiler falar, né? Porque mostra o passado de Paulo, o encontro dele, o momento da conversão dele, pra mim é perfeito. Isso. E aí, eu não vou dizer como foi. Se você quiser ler o spoiler, tá lá em Atos, capítulo 9. Isso não é spoiler, cara. Porque na verdade, o filme, ele por mais que ele seja do momento específico de Paulo, já perto do final da vida dele, ali, isso tem na sinopse, viu? Não é spoiler. Por mais que isso aconteça, alguns momentos da vida de Paulo são perpassados tanto pela fala de Lucas e do próprio Paulo, e quanto mostrando mesmo, né, o passado dele. Então, o que eu gostei realmente foi esse mostrar o passado dele, conversão. E por ser não vou falar mais. E por não ser uma narrativa linear, né, então traz essa surpresa, né? Pois é, e eu gostei dessa parte. Na verdade, ele é meio que baseado em Arrow, né, tem bastante flashbacks. Entendedores entenderão, vamos lá. Vamos lá, Juliana Sanches entrou, Henrique Alves entrou, Bárbara pergunta, Paulo aparece em seu trabalho secular como montador de tendas ou sou mais a questão do missionário mesmo? Não, vai lá assistir. Não, vai lá assistir, não vou falar. Bando de Quadrados, um lindo e excelente filme, Verdade. Com certeza, Bando de Quadrados. Já pra crente, a nossa querida Laranja.
Ô Laranja, agora a gente vai chamar de já pra crente, como é que é? Só pra constar, a língua eu recebo notificação e agora eu tô recebendo muitas notificações de início de live. Mas agora eu vou mesmo. Peraí, não entendi isso. Não, é porque como se estivesse recomeçando várias vezes. Ah, tá, tô entendendo. Não vá, não se vá. Ô Laranja, Não foi se mal, vá. cara, mas não se vá. Se foi, abraço. A gente se fala. Aí o pessoal interagindo aqui, Alessandra, esse Apólise tem mais para 2000 anos? E acho que ela quis dizer esse spoiler tem pra mais de 2000 anos. Ah, esse spoiler tem pra... Verdade. Esse spoiler Bem tem pra isso, mais de bem 2000 isso. anos, verdade. Pessoal do Bando de Quadrado mandando abraços aí, né? Ah, tá. O corretor malandrinho, a Alessandra falou. É bem isso. Mas é isso, né, cara? Eu acho que Quem mandou nada? aqui a Gabriela falando, gente, Bando de Quadrados é uma coisa... Sério nos spoilers. É uma série muito séria de spoiler. Curto muito vocês. Olha aí, ó. Olha aí que legal, né? Interação aqui. Crossover. Gente, acho que minhas dúvidas foram tiradas. As próximas deixo nos comentários depois de ver amanhã. Vou sempre acompanhar por aqui agora. É isso aí, Valeu, Bárbara. Bárbara. E, ó, divulga a Liga Teológica. Divulga a Liga tá? Teológica, E fala outra da coisa, gente aí. se você achou que eu estou bem vestido, eu não falei bonito, né? Eu falei bem vestido. Essa aqui é uma camisa baseada em Friends, Provérbios 17:17, amigos mais chegados que o irmão. Está à venda. Tá vendo? Desculpa, a pessoa vai dar aula de inglês e esquece Olha, o português. você tá bonito daqui pra aqui. Aqui, ó, assim. essa parte aqui, ó. Se você achou bonita essa parte, tá à venda lá na ligateologica.com, tá certo? Assim como essa caneca My Precious de O Senhor dos Anéis. Você viu que a luz, chegou a luz. É isso aí. Entra lá, Bárbara, ligateologica.com, indica a nossa loja, a gente tá trabalhando nos próximos dias numa divulgação canal maior também dela. aqui. Temos o nosso canal no YouTube com vídeos. Essa semana saiu o vídeo de Guerra Infinita falando sobre as motivações de Thanos. Vai lá dar uma olhada. Ah, viu? é. Amo o quê? Amo Friends. Vocês vendem? Maravilha. Sim, Bárbara, vendemos. Essa pra camisa você aqui. que é de Maceió, você não paga frete. É Olha aí, verdade, que quem é de bênção. Maceió não paga Olha frete. aí, olha aí. Entrou a Andressa Calheiros, abraço. O Leopoldo, Keila Leopoldo entrou Olha também. aí, sempre tá A Gabriele falou, adorei a camisa do Batman. Essa aqui não é da Então, Liga, mas é minha. Mas quem sabe a camisa do Batman. Mas quem sabe a camisa da Liga não. Você a gente vai gostaria? fazer. Hashtag quero camisa do Batman. Hashtag quero camisa do Batman. Dá uma olhada, galera. ligateologica.com. Olha nossas redes sociais, Instagram. A gente tem análise de séries com notas em relação com a fé toda semana. Então, séries e filmes, né? Então dá uma olhada aí. Olha aí, com certeza eu vou divulgar. Com certeza vou divulgar a Bárbara. Valeu, Bárbara. O Vinícius Araújo está sempre com a gente, comentando lá também, entrou. E essa estante aí, só observa, né? A Gabriela é uma estante Não está vendo. pop, né? Não está vendo aqui nossos... Mas tem alguns elementos aqui que estão à venda, dá uma olhada lá. Tem os quadros também que estão à venda lá no nosso site. Mas é isso. Aí Bando o de Vinícius Quadrados. deu lá, agora o Tato entrou. Então acho que era o Mike que estava aqui Olha aí. com o Bando de Se Quadrados. você não conhece Bando de Quadrados, procura eles aí no YouTube, aqui no Instagram também. Galera Eles show, todos aí, galera isso. do stand-up, Galera também da comedy aí. cultura pop e fé cristã. Mas é isso, galera. Era isso que eu queria trazer sobre o filme. Eu acho que eu fiz a gente fez algumas perguntas aqui no nosso Instagram, se o pessoal tinha gostado do filme Apóstolo Paulo. Maioria, só apenas uma pessoa disse que não gostou. E de tantas pessoas que responderam, e a pesquisa... Mas Jesus falou que haters sempre terão haters né? sempre estarão. E... Só foi podre. E também fizemos a pergunta se o pessoal gostaria de ver mais filmes dessa temática, desse gênero aí. 90% dos que responderam disseram que sim. Só poucas pessoas disseram que Isso. não entendi porquê, mas tudo bem, é isso aí. Exatamente. Mas é isso, galera. Então, Deixa eu só destacar um negócio aqui do filme. Não tem como a gente falar um pouco mais sobre isso por conta de spoiler. Olha só, a Andressa Calheiros falando, vocês são tops, algo inovador para o mundo gospel. Obrigado, Andressa. Valeu. Muito obrigado Que por estar aqui Andressa é conosco. Andressa Calheiros. Não, achei que eu conhecia. Olha nós aqui travês. Essa olha aí, só. Talvez surja algumas dúvidas, principalmente em relação ao final do filme. E aí surge aquela pergunta, isso realmente aconteceu? Foi dessa forma que aconteceu? E o que acontece? A Bíblia, ela relata partes da história da vida de Paulo, mas outras coisas, inclusive em relação à morte dele, a gente vai ver isso aí em alguns historiadores daquela época, né? A gente tem, por exemplo, um historiador muito famoso, judeu, Flávio Josefo, que ajuda a gente a compreender muita coisa daquela época. E temos escritos que não são escritos oficiais. Andressa Calheiros é da Gênesis, cara. Ah, Andressa, tá? Cara, ó, que bom. Gênesis Gênesis é Gênesis, estivemos lá já duas vezes falando. Inclusive, lá. se você quiser nos chamar também para a sua igreja para falar sobre cultura pop, na Gênesis a gente falou sobre guerra infinita e guerra espiritual. Foi
fera lá, galera. Show de Show. bola. Então, tivemos sábado passado falando lá na Igreja Batista do Farol sobre mídia e teologia. Então, mídia e teologia não, perdão, mídia e família. Né? Então, tamo aí. Mas é isso. Então, o final do filme, ele não está na Bíblia, contudo ele consta naquilo que são os relatos históricos sobre a vida de Paulo. Tá certo? Então talvez vá lhe surpreender, talvez até lhe choque, mas eles se basearam muito mais em relatos históricos, É isso aí. não oficiais, do que no texto bíblico ali, porque no texto bíblico não traz. Né? Mas o nosso posicionamento é de um excelente filme, no sentido cinematográfico técnico, no sentido de coerência bíblica, recomendado pela Liga. Baixar na internet ou ir pro cinema? Não, vai pro cinema assistir, Vai galera. A pro gente cinema. incentiva para que a gente tenha mais filmes desses, para que realmente o nome de Cristo venha a ser realmente espalhado até pela mídia, cinema, de forma coerente. É isso aí. E se você não está no Instagram, você está vendo esse vídeo no futuro, você está no YouTube, se inscreve aqui no canal, dá uma curtidinha, deixa no comentário também o que você acha disso. Se você não leu, se você está no Instagram, agora é para quem está ao vivo mesmo. Se você está no Instagram não leu ainda a análise que a gente fez do filme, dá uma olhada lá, foi ontem, dá também uma curtidinha, deixa seu coraçãozinho lá pra gente e deixa o comentário do que você achou sobre o filme. É isso aí, vamos lá, Solange Evangelista entrou aqui, abraço Solange, a gente já está caminhando para o final, a Gabriele falou, se a Liga falou, tá falado, comprovado, carimbado, aprovado, é isso aí, tamo junto Gabriele, sem moral, hein? Vamos lá, avisos, o que é que nós temos para os próximos dias? Para os próximos dias nós teremos segunda-feira vídeo da semana falando sobre 7 pecados capitais, a nossa série. Na nossa série nós vamos falar sobre gula. Falaremos sobre o pecado da gula. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você vive pra comer ou você come pra viver? Será que a gula realmente é pecado? É isso aí, acompanha Assiste lá. segunda-feira na nossa série sobre os 7 pecados. Acompanha lá. Nós temos também vídeo da semana. Amanhã estaremos colocando pílulas desse vídeo. São pílulas, pra quem não sabe, é aqueles trechinhos que a gente coloca lá no Instagram, certo? Teremos análise de alguma coisa essa semana? Quem Cara, sabe? Fica ligado, sim. você descobrirá. Nós teremos muitas análises em breve, porque vai ter Deadpool, vai ter Han Solo. Como guardar dinheiro, né? Quem tem Deadpool semana que vem, na outra semana Han Solo, na Homem-Formiga. I can only imagine. Eu só posso imaginar. É isso aí. Então é muita coisa. E nós teremos 13 Reasons Why estreando dia 18 de maio. E a gente vai escrever alguma coisa antes, vamos gravar vídeo e vamos escrever análise. Então fica ligado aí. Próximo dia nós teremos análise aí, muita coisa aqui no nosso Instagram. É só você acompanhar artigos e muito mais. Fica com a gente. Obrigado a todos. O que é que você quer ver na próxima live? Coloca aí. Pra gente. Na verdade, semana que vem a gente vai estar na pré-estreia de Deadpool nesse horário. Tá certo? Então a gente vai dizer como é que vai acontecer a nossa live da semana que vem. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por acompanhar a Liga. E beijo, me liga. Tchau, galera. Valeu. Tchau. Estamos chegando. Valeu.